Então, na aula desta semana, nós iremos falar sobre invertebrados. Não nessa, mas nesta e nas próximas, né? Que iremos ministrar. Nós iremos falar nessa aula desta semana sobre os poríferos. Então, quem está presente nesse grupo dos poríferos? Principalmente as esponjas. Nós iremos detalhar dentro da nossa aula como é que ela se alimenta, qual a forma de reprodução, as características gerais, entre outras informações sobre esses seres, né? Então, começamos a nossa aula com uma seguinte pergunta, com relação a uma pergunta de reflexão. Então, como as esponjas se alimentam? Vocês já imaginaram como é que esses seres se alimentam? Então, o filo porífero é formado por animais popularmente chamados de esponjas, e acredita-se que os poríferos tenham surgido há mais de 500 milhões de anos, durante o Cambriano inferior. Registros mostram que as esponjas já eram conhecidas desde o Tratado de Classificação dos Seres Vivos por Aristóteles. Porém, até o início do século XVIII, os poríferos eram considerados como plantas. Hoje são classificados dentro do filo porífero, que é constituído de cerca de 6.000 espécies, e a maioria de ambiente marinho, habitando águas rasas. As esponjas possuem diversas formas, cores e tamanhos. Seus corpos podem ser moles, gelatinosos ou rígidos. São animais sésseis, solitários ou em colônias, né? Que habitam ambientes de águas doce ou marinha. Eles fixam-se sobre as rochas, conchas, corais e outros substratos, e apresentam ampla distribuição, ocorrendo em regiões de águas frias e quentes, rasas e profundas. Então, conhecendo aí um pouco sobre estes seres vivos, tá certo? E aí um pouco desse slide, nós podemos ver um pouco a classificação dos invertebrados, né? Aí nós temos em ordem o filo porífero, vem o filo quinidário, nematóida, molusca, os anelídeos, que é a família das minhocas, dos artrópodes, equinoderme e chordata. A intenção da nossa disciplina de biologia é estudar cada filo desse, de forma mais detalhada, tá certo? Então, e aí falando sobre as características gerais dos poríferos, né? Então, os poríferos são animais aquáticos, são sésseis, que são aqueles animais que não possuem capacidade de locomoção, né? Eles vivem fixos em algum substrato. São animais assimétricos, não têm uma forma delimitada, pois existem várias formas, vários tipos de como elas se desenvolvem, né? Há várias ramificações desses seres. Sem tecido verdadeiro, são animais que não possuem tecido verdadeiro. São animais ablásticos, ou seja, são aqueles animais que não exibem a formação dos 3 folhetos germinativos, como equinodermo, mesodermo e endodermo, durante seu desenvolvimento embrionário. E são animais acelomados, ou seja, são animais que não possuem a cavidade do celoma, que é uma estrutura do corpo que está presente no corpo dos animais. No caso dos poríferos, isso não possui. Por isso são chamados de animais acelomados, tá certo? Aqui nós iremos ver como é que funciona mais ou menos a morfologia destes animais, né? Então aqui nós temos a imagem mostrando como é a morfologia desses animais e suas partes, né? Então nós temos o ósculos, que é a abertura por onde sai a água, o átrio, que é a cavidade interna por onde circulam os nutrientes e gases respiratórios, os poros, que são os ósseos, que possibilitam o fluxo de água para o interior do átrio, e o mesênquima, que é a camada gelatinosa que preenche o corpo do animal. Então aí nós temos a figura demonstrando como é a morfologia destes animais, tá certo? Estes animais possuem diferentes tipos celulares.
Aí nós temos os arqueócitos, que são os animais que possuem célula totipotente, né? Os pinacócitos, que possuem células com revestimento. Os porócitos, que formam os poros. Os espongiócitos, que são as fibras de espongina. E as espículas, que são a sustentação desses animais, né? Vocês estão vendo aí o detalhe na figura. Os coanócitos, que captura a digestão dos alimentos. E os amebócitos, que distribuem os nutrientes e a formação dos espiráculos. E aí nós temos a estrutura deste animal, do lado aí na figura, para vocês entenderem mais ou menos como é que realmente funciona, tá certo? A morfologia deles. E aí, só para fixar melhor os tipos morfológicos, sistemas de canais dos tipos de poríferos, aí nós temos os asconoides, os ciconoides e os leuconoides. E como que funciona a morfologia, vocês podem observar direitinho aí na imagem, tá certo? E agora, em se falando de nutrição e excreção, né, como esses animais excretam os alimentos que eles infiltram. Então, esses animais, eles são animais filtradores, né? Eles alimentam-se de plâncton, partículas de detritos, de bactérias, e o alimento é capturado e digerido pelos coanócitos, que vocês observaram como é a imagem no slide anterior, que é uma digestão intracelular e transferida para os amebócitos. Os resíduos são liberados pelos canais aquífero por difusão e eliminados pelos ósculos. E aí nós temos aí a imagem de como que funciona este sistema dentro desses seres, tá certo? Como os poríferos são animais aquáticos, né, eles realizam trocas gasosas. Ou seja, eles utilizam o oxigênio trazido pela água, que é bombeado pelo sistema de canais. Este oxigênio atinge todas as células por difusão. Então, o gás carbônico é eliminado do corpo do animal para o ambiente. É como que ocorre as trocas gasosas no corpo desses animais. E aí nós temos a classificação das classes, né, desses animais. Nós temos a classe calcária, que é as espículas calcárias, a classe Hexactinellida, que é a espícula siliconizada de 6 raios, a esponja de vidro, como é conhecida, e a classe Demospongian, que é a rede de espongina, como vocês estão vendo na imagem central aí. Bom, já quase finalizando nossa aula sobre os poríferos, vamos falar como que ocorre a reprodução desses animais, né? A reprodução dos poríferos pode ser de forma assexuada ou sexuada, que iremos mostrar direitinho aqui nos nossos slides, né? Então, a reprodução assexuada ocorre por brotamento, que é a formação de broto, que podem se destacar da esponja parental. Aí ocorre em seguida a gemulação, formação de brotos internos, que são as gêmulas, e aí em seguida ocorre a fragmentação, que é a regeneração dessas gêmulas, que pode se regenerar originando novas esponjas. Este é como que ocorre o processo de reprodução assexuada dos poríferos. Bom, e agora falando da reprodução sexuada, a reprodução sexuada dos poríferos ocorre com a formação de gametas, com a presença do óvulos e espermatozoide, como vocês estão vendo aí na nossa imagem. Quando o óvulo penetra, ocorre a fecundação. A maioria dos poríferos, das espécies de poríferos, são hermafroditas. Ou seja, eles possuem os dois sexos, tanto masculino como feminino. E aí nós temos na imagem como que ocorre esse processo de reprodução sexuada, tá bom? Aí nós iremos passar uma pequena atividade só para melhor fixar o que
o que nós aprendemos dentro da nossa aula sobre porífero. Na nossa próxima aula, nós iremos falar sobre os quinidários, o filo quinidário. São pequenas aulas com pequenas atividades que vocês vão fixar melhor o entendimento sobre a nossa biologia, tá bom?